Quem é Deus para você? Quem é Deus? Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que você responderia? O que você responderia se você precisasse descrever Deus? Jesus pergunta, falando sobre ele, filho de Deus, e Pedro dá a célebre resposta: tu és o Messias, o filho do Deus vivo, não é? Mas para você, quem é Deus? Uma pesquisa recente mostra que 89% dos brasileiros acreditam em Deus. 89% acreditam em Deus ou num poder maior, né? Uma definição um pouco mais ampliada, né? O Brasil é o primeiro colocado no mundo quando se fala em acreditar em Deus. O país que menos acredita em Deus é o Japão. 19% das pessoas no Japão acreditam em Deus. 19%. Outros países que acreditam pouco, como a Holanda, 40%, ou a Coreia do Sul, como 33%. E olha que a Coreia do Sul tem uma vida, né, evangélica muito forte. 76% dos brasileiros dizem que seguem algum tipo de religião. 89% creem em Deus, 76% seguem alguma religião. Mas apenas 49% responderam que visitam igrejas, templos ou locais de culto pelo menos uma vez por mês. Menos da metade. 49% vão à igreja. 90%, vamos arredondar, 90% dos brasileiros acreditam em Deus. Menos de 50% vai à igreja. Por que será? Alguns acreditam, 79%, quase 80% acreditam que há um paraíso, que existe um lugar onde Deus vai nos acolher. E cerca de 90% acreditam que Deus ele pode auxiliar na superação de crises, pode curar doenças, resolver conflitos e solucionar desastres. Aí eu pergunto de novo para você, quem é Deus para você? Deus é aquele que vai te acolher no paraíso, Deus é aquele que vai resolver os teus problemas, Deus é aquele que vai te dar uma bênção. A gente enxerga Deus de formas diferentes, a gente se aproxima de Deus por intenções diferentes. A gente se relaciona com Deus de uma forma que vai definir, inclusive, a nossa vida como um todo, e especialmente como nós identificamos Deus. Entender como Deus é, o que Deus faz, especialmente ter clareza de quem Deus é e o que Deus representa para mim, o que Deus representa para você, é vital para que a gente possa viver uma vida de comunhão com Ele. Porque, de fato, se a gente acredita num Deus simplesmente doador de bênçãos, mas que não se relaciona, né? Manda bênção por delivery, né? Por motoboys espirituais que trazem bênçãos do céu, a gente não vai ter comunhão com Deus. A gente não vai se relacionar com Ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 9 e 10, devíamos ler pelo menos até o 15, mas a gente vai ler só o 9 e o 10, você já vai reconhecer, e nem vamos precisar ler até o 15, porque você já vai entender qual é a continuação desse texto. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 9 e 10. Se você é um leitor da Bíblia, você já vai saber, decora esse texto. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Ok, você conhece a oração. Pai nosso
Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensina uma oração para os seus discípulos. Oração que nós conhecemos, ou devíamos conhecer, e devíamos repetir, devíamos entender o que a gente está repetindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor amado, te pedimos que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos trate, o Senhor nos cure, o Senhor nos instrua, o Senhor nos alimente, o Senhor nos transforme nessa noite, Pai. Que a voz do teu Espírito Santo seja audível aos nossos ouvidos e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Olha ao redor aí, olha ao redor das pessoas, olha ao redor da igreja, olha ao redor desse templo. Eu comecei o culto nessa noite te cumprimentando, dizendo que você é muito bem-vindo à sua casa, porque essa é a casa do Pai. Essa é a diferença de um lugar que nós determinamos e escolhemos para nos reunir em nome dEle. Esse é o lugar onde nós constituímos a casa do Pai. Mais do que isso, aqui, concordando com essa quantidade imensa de brasileiros que acreditam no paraíso, que acreditam no céu, dá uma olhada de novo ao redor. Sabe o que acontece aqui? Um ensaio para o paraíso. Amém? Você acredita, você vive, você deseja que aqui seja um ensaio daquilo que a gente vai viver para a eternidade? Daquilo que a gente vai viver na presença de Deus? Você louvou ao Senhor com todas as tuas forças nessa noite? Nós vamos louvar e adorar a Deus para a eternidade. Nós vamos glorificar o nome do Senhor para a eternidade. O que nós fizemos nessa noite é um ensaio, mas que seja um ensaio. Que você sinta que o propósito daquilo que acontece nesse lugar revela uma ação de Deus como Pai que nos acolhe em sua casa, como Pai que abre as portas da sua casa para que nós sejamos bem-vindos, acolhidos, onde nós possamos, como diz o salmista, encontrar família. O Salmo 68 diz isso, ele é o defensor dos órfãos. Ele faz o solitário habitar em família. Que Deus, nessa noite, possa agir na tua vida revelando defesa, revelando amparo, revelando um acolhimento que faz você se sentir parte, que faz você se sentir participante, que semeia no teu coração essa ação de uma família que se torna corpo de Cristo. O salmista tem, o Salmo 84, que é um cântico, inclusive, que a gente talvez canta muito pouco, eu não sei quantos conhecem esse cântico, né, que vem a partir do Salmo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, encontrei os teus altares, Senhor meu, Rei meu e Deus meu. Quando você chegar nesse lugar, que você encontre essa ação de Deus que te recebe nesse lugar que não é apenas uma igreja, é a tua casa, porque é a casa do Pai, onde Ele te acolhe. Que nós possamos compreender essa manifestação de um Deus
que é descrito por seu filho com uma metáfora, dizendo: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, o vosso Pai que está no céu, não dará boas dádivas àqueles que se aproximam dele. Que você experimente esse Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, Criador e sustentador, que é o Pai de Jesus Cristo, o único Filho que veio até nós e foi entregue para a morte de cruz, para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Ele é o Pai de Israel, como diz o Antigo Testamento. Ele é o Pai de todos aqueles que creem, como diz o evangelista João, no primeiro capítulo, versículo 12, ele diz assim: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. É fácil, muito fácil ser adotado por esse Deus. Creia no nome do Senhor. Que nós possamos ter a experiência daquele que é o Pai, o Senhor de toda a criação. Tudo que foi feito, tudo que existe, como diz Atos, nele nós somos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ele é o Senhor. Que você possa experimentar aquele que abençoa, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que deu por todos nós, o entregou. E como diz o apóstolo Paulo, se ele fez isso, você acha que ele não vai dar todas as outras coisas graciosamente para nós? Pela fé, nós temos acesso às bênçãos de Deus. Especialmente porque é um relacionamento especial entre Deus e os seus filhos. E Jesus sabia muito disso. Pai nosso. Pai nosso. Nós podemos então ter essa comunhão com Deus. A segurança de que Ele é o Pai protetor e amoroso que nos acolhe em seu corpo, nos transforma em corpo de Cristo, nos abençoa, ao qual nós podemos clamar, como Jesus ensinou e disse: vocês, quando orarem, vão orar assim: Pai nosso. Que escândalo! Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem chamando Deus de Pai. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 ao 59, é pura polêmica. Os escribas e fariseus questionando: como você pode dizer que Deus é seu Pai? Como você pode afirmar que esse Deus, com quem nós temos um relacionamento formal, como divindade, como rei, como general, como autoridade, como é que você pode dizer que você é filho dele? Como é que você pode rebaixar esse Deus? Deus não vai se aproximar de nós como um pai se aproxima do seu filho, ainda que nós tenhamos pais distantes dos seus filhos, nós, seres humanos. Mas os pais cuidam dos seus filhos e desejam que seus filhos possam ser bem-sucedidos. Os escribas e fariseus falam: você tem demônio, Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa da Galiléia? Você é endemoniado, dizendo que Deus é teu Pai. E ele ensinou para os discípulos: vocês, meus discípulos, que me veem, quem vê a mim, vê ao Pai, vão orar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, quanto no céu, tanto no céu, quanto na terra. Deixa eu dizer uma coisa antes de Jesus, guarda isso no teu coração, para você entender o poder especial,
significativo e relevante dessa oração que é o Pai Nosso. Antes de Jesus, ninguém chamava qualquer Deus de Pai. Tá bem, o Antigo Testamento fala que ele é Pai de Israel, mas é muito genérico. Jesus diz assim, ele é o meu Pai, ele é o seu Pai, os meus discípulos têm um Pai, que é Deus. Ninguém antes havia chamado Deus, em qualquer outra tradição religiosa, se falava de Deus de uma maneira tão pessoal, tão próxima. De tanta comunhão, conhecimento, relacionamento. Deus muito próximo. Deus revelado. Deus que conversa. Deus que conhece. Esse é o Pai. Diz o salmista, ainda que meu próprio pai e mãe me abandonem, me reneguem, eu sei que o meu Senhor vai me acolher nos seus braços. Que experiência! João, como eu disse, capítulo 1, diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Sabe aquela imagem clássica do sujeito pedindo alguma coisa na rua ou no bar e falando assim, me dá aí porque eu também sou filho de Deus. Ele é criatura de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. São aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que foram feitos, aqueles que foram adotados em Cristo, aqueles que foram feitos participantes da herança do Filho. É como se acontecesse uma mutação genética. E eu quero aproveitar para dizer que, se você precisar de alguma coisa na área de genética, você fala com o Dr. David. Acabou de ganhar um prêmio, ele e a equipe dele ganharam um prêmio no Brasil de inovação de terapia genética para tireoide, né? Criaram um marcador genético que já evitou milhares de cirurgias de tireoide que seriam desnecessárias. Talvez ele possa nos dizer como que acontece uma mutação genética estilo X-Men, sabe aqueles da ficção, que o sujeito vira outra coisa? De fato, acontece uma mudança no nosso DNA, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar, na nossa identidade. Aqueles que creem foram feitos, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É pela fé. É pela fé, não é porque você se torna membro da igreja, ou recebe uma carteirinha, ou recebe um certificado de batismo, ou então qualquer outra coisa, compra uma camiseta da igreja, ou sei lá, qualquer outra coisa doida que a gente possa pensar, que faça ou nos faça filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus, porque nós nos aproximamos com fé do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí é interessante, né, porque nessa área da genética tem os marcadores genéticos, né, e é exatamente mais ou menos nessa área a pesquisa, não é, que foi premiada como inovação científica. Nós também temos marcadores genéticos. Marcadores genéticos são algumas coisas que podem ser comparadas e que nos definem. Sabe quais são os nossos marcadores dessa mutação genética que nos transforma filhos de Deus? Leia Gálatas 5. Versículo 22. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não é? Fidelidade, são marcadores que nos mostram que aconteceu uma mudança na nossa origem, na nossa genética de pecadores corrompidos pelo poder do pecado.
São marcas que nos mostram um mover desse Pai que vem até nós e nos transforma na essência. Isso é redenção, isso é salvação, isso é regeneração, ou um sinônimo de regeneração, novo nascimento. A ação de Deus Pai, que marca em nós o seu amor, a sua alegria, a sua paz, o seu ânimo longo, a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade, a sua fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Interessante. Porque Deus, Ele proclama publicamente essa adoção, essa paternidade. Se nós somos adotados, se nós somos acolhidos à família de Deus, se nós somos, como disse, não é, o evangelista João, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse fazer-se filho de Deus, ou ser feito filho de Deus, é publicamente tornado conhecido. Por exemplo, quando Jesus é batizado por João Batista, vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, e nele tenho prazer, nele a minha alegria é completa. Frase que é repetida um pouco antes da cruz, lá no Monte da Transfiguração. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Publicamente claro, Deus se revela como Pai. Que nós ousemos ser uma igreja onde a paternidade de Deus nos acolhe como protegidos, como amparados, como transformados, como gente que encontrou ninho para si, que encontrou o altar do Senhor. Fantástica essa palavra, quando nós compreendemos. Jesus diz: não vos deixarei órfãos, faz parte do plano, faz parte do mover de Deus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que essa paternidade de Deus, não a paternidade de alguém que ora por você, isso é pouco demais. Isso é mixaria diante do reconhecimento desse Pai maravilhoso, que nos acolhe, mesmo que nós sejamos adolescentes problema. Não é assim? Alguns gostam de dizer, né, que são problemáticos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele te ama mesmo assim. Ele te acolhe mesmo assim. É bom demais ter um pai assim. Não que ele não discipline, ele disciplina. Deus disciplina a todos quantos ama. Essa foi a nossa ministração no discipulado na semana passada. Disciplina. Disciplina é o caminho do discípulo. É o caminho daquele e daquela que querem aprender a viver a presença de Deus na sua plenitude. Que nós possamos encontrar a paternidade de Deus que gera propósito, esperança, futuro. João escreve na primeira carta que ele escreve às igrejas: amados, agora somos filhos de Deus. Você entende o que ele falou? Nós fomos, a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele diz então, e esse ele fala no Evangelho, no primeiro capítulo 3 de 1 João, ele diz assim: agora, amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser completamente. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como é puro. Ele nos dá esperança.
porque Ele nos cura do desamparo. Nós lemos no Salmo, o salmista já tinha entendido isso. Deus é o defensor dos órfãos. Ele faz com que o solitário, abandonado, rejeitado, viva em família. Você não está perdido nesse mundão de Deus, como diz o povo por aí, né? Você não está perdido no mundo, você não está sozinho. Só fica sozinho se quer. Esse lugar, ousemos ser esse lugar, onde a paternidade de Deus nos acolhe como família, onde a paternidade de Deus nos acolhe, por mais problemáticos que nós sejamos, por mais estranhos que nós sejamos, por mais rebeldes que nós sejamos. Deus é aquele que nos acolhe. Que todo desamparo, que toda solidão, que ela tenha cura nesse lugar. Que nós ousemos ser uma igreja, família, onde a solidão, o desamparo são curados porque nós estamos juntos aqui. Que nós possamos ter essa identidade. Ainda João diz: vede que grande amor Ele nos tem concedido, que o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Nós somos chamados filhos e filhas de Deus, porque Ele nos acolhe, porque Ele nos coloca na sua presença. Que nós possamos entender esse Pai que nos faz semelhantes a Ele. Tem uma música da cultura nativista gauchesca, não sei quantos de vocês são assim, tradicionalistas, né? Mas uma música que foi composta por 2 metodistas, lá em Uruguaiana, membros da igreja de Uruguaiana, já são falecidos, o João Batista e o Júlio Machado, que são primos dos Fagundes de Alegrete, né? Os entendidos em gauchismo vão entender quem são os Fagundes, né? E o João Batista e o Júlio compuseram uma música e ficou muito famosa. O título é Guri. Conhece? Se você não conhece, você precisa conhecer. Porque é uma letra muito bonita. É uma letra muito bonita, né? Começa dizendo assim: das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Você vai cantar para nós, Juninho? É uma música que fala de um menino que quer seguir o caminho do pai. E ele diz: queria boinas, alpargatas e um cachorro companheiro para me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Ele diz: eu quero gaita de 8 baixos. Essa você deve conhecer, porque, né? Aí os cantores soltam o peito, né? Quero gaita de 8 baixos para ver o ronco que sai, bota feitio do alegrete e esporas do ibirocai, lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai, para que digam, essa é a frase, vocês sabem tudo, né? Ai, ai. Para que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Os marcadores genéticos de Deus em nós, Gálatas 5:22, podem substituir essa letra aqui. Para que quando você passar,
as pessoas olhem para você, que foi acolhido na paternidade de Deus, nessa igreja que nós ousamos ser, e as pessoas digam, igualzito ao Pai. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, Pai, o nosso Pai que está no céu, o nosso Pai cujo reino nós desejamos, cujas qualidades nos transformam, o Pai que nos deu o poder de sermos feitos, transformados, filhos de Deus. Eu te peço, Pai querido, que essas qualidades do fruto do Espírito, fruto do Teu Espírito, hajam em nós, e nós sejamos nesse lugar, a família cuja paternidade é Sua, e em nome de Jesus nós somos transformados a cada dia, para que nós sejamos curados do nosso desamparo, da nossa tristeza e solidão, para que nós encontremos identidade na Tua presença, para que nós tenhamos visão do futuro, esperança e propósito. Que nessa noite, onde nós celebramos a paternidade da qual nós somos capazes, às vezes, Senhor, também incapazes, mas em nome de Jesus nós queremos nos inspirar, para que onde nós passemos, nós sejamos identificados, e que possam dizer de nós que nós somos iguais a Ti, ó Pai, porque o Teu poder age em nós. Toca o coração dos Teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que essa Tua paternidade nos envolva, nos transforme, nos cure e nos leve, Senhor, à Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Olha para quem